Fala família, fala rapaziada, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal do Expechonautas para mais um pós-jogo do Santos Futebol Clube, para mais um jogo que a gente não consegue ganhar, é difícil, não é fácil, mas a gente vai aprendendo aos poucos a não ter expectativas e assim a gente vai sendo mais feliz, se estressa menos. E é isso, é sobre isso ser santista, é o sentimento do torcedor peixeiro. O 0-0 nem fica tão ruim assim, apesar do lance final ali, a gente poder sair com uma sorte maior de Belo Horizonte, mas é um pontinho fora de casa. O Santos, cada vez menor, por seus dirigentes se apequenando cada vez mais, a gente vai ficando satisfeito, pô. Placarzinho fora de casa, safe. A gente perdeu em casa na rodada anterior, agora um ponto pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos na porta do Z4, né, do Brasileirão, e eu acho que a gente vai, assim, viver essa nossa vida de luta contra o Z4 como tem sido nos últimos anos, né? É o que parece que vai ser, né? Não tô falando nada mais do que o óbvio. Boa noite, Guilherme de Andrade. Boa noite, Jorge. Boa noite todo mundo que está com a gente aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um pós-jogo que o Santos realmente não sabe jogar bola, né? Desculpa falar assim, mas os caras realmente têm uma dificuldade muito grande de construir uma jogada, de tocar a bola, de realmente criar algum perigo para o time adversário numa jogada construída, um negócio que tenha sido planejado para que acabe acontecendo daquela forma, né? Mas um jogo que é triste, né? Porque assim, é um jogo feio, um jogo chato, os dois times muito mal. Cruzeiro, que tinha o pior, ainda tem, né? A pior defesa do campeonato, tomou 16 gols, se eu não me engano, posso até trazer aqui depois o número exatamente. O Santos mal fez perigo ao Cruzeiro o jogo inteiro, a não ser naquele lance ali mais pro final que o Barreal quase, né? Deixa todo mundo feliz. Eu não comemorei o gol, tá? Fica aí a informação, eu dei risada, porque realmente, para mim, foi hilário, Que isso, apesar mano. de ter sido triste que não foi gol no final, mas é porque para mim foi louco, pô, é Tá engraçado como coringando. assim, joga mal, time adversário também, mal, só que ainda melhor do que a gente, para mim, durante o jogo, claro que a gente vai destrinchar um pouco melhor isso, mas arranjar aquele gol ali para mim era loucura, pô, eu dei risada, realmente, não comemorei e, bom, realmente, não deveria, talvez, né? Porque impedido. É isso, Jorge Roberto. O que tu diz aí pra gente? Do pouco que tu assistiu, né? Fica aí já a É. informação. Então, família, deixa o like no vídeo, não pedimos, né? Deixa aquele like gostoso, maroto, pô, se inscreva no canal e, se possível, ativar o sininho. É um espetáculo para nós e para você, que vai ter entregue o conteúdo que a gente traz aqui com muito afinco, né? A gente faz de coração aqui para vocês e tem conteúdo, tá? Tem muita coisa, caso vocês queiram, pô, maratonar o canal, fiquem à vontade, tá? É o seguinte, primeiro tempo de jogo, eu tava numa empolgação tão grande assistindo o jogo que eu acabei dormindo. Eu peço, pô, desculpas aos telespectadores, aos internautas, diria Kleber Machado do Velho Testamento. Eu acabei realmente não aguentando, sucumbi ao sono. Primeiro tempo inteiro dormi, foi uma maravilha. Acordei aos 3 minutos do segundo tempo. A partir daí, eu fiquei em choque, né? Porque não era pra me ter feito isso. Chegou a Pode sonhar falar. com um bom jogo, com um golzinho do Santos, alguma coisa assim? Ou... Cara, é que assim, pô, vou te falar, eu cometi um erro, né? Que eu peguei e coloquei no celular pra assistir, eu fui assistir deitado, ventiladorzinho, tava meu gato do meu lado deitado também. Então tava um clima propício pro sono. Que inclusive, em breve a gente vai falar sobre esse primeiro tempo, eu vou estar ouvindo, tá? O senhor falar, eu apenas escuto. A partir da hora que a gente entrar forte, segundo tempo, eu tenho os dados, as informações mentais aqui pra trazer pra vocês porque eu assisti um jogo que, pra mim, eu já chego lá. Vamos falar do primeiro tempo. O que tu tem pra me dizer aí do primeiro tempo? Cara, vamos lá. Primeiramente, primeiro tempo, eu acho que assim, a formação do time, quando eu vi, já não me deu muito brilho nos olhos. Aparentemente seria um jogo que realmente, de verdade, tá? Foi como se deu, no final das contas. O time não conseguia construir, não tinha uma ligação legal no meio-campo com o ataque, né? A gente tinha o Oliva, o Gustavinho no meio, e ainda tinha o Gabriel Menino. Na verdade, era o Barreal que fazia essa. Como se fosse o armador do time, mas
na real mesmo, com a bola, ele não fazia essa função de ficar ali ligando, fazendo esse toque de bola junto, levando do meio para o ataque, né? O time não construía, teve bastante dificuldade para mim, muito estourão, várias e várias vezes a bola ia para os zagueiros e eles estouravam para o Rony brigar lá na frente, e aí, né, ver de repente o que se seguia ali. De verdade, eu acho que a tática foi mais pensada em se defender e tentar sair num contra-ataque, achar um lance ali. Não aconteceu, né? O Barreal, eu acho que ele fez uma partida ok, papel defensivo maior para mim do que com a bola. Quando a gente estava sem a bola, achei interessante até, porque, tipo assim, o Oliva, ele fazia meio que uma linha de 3 ali com o Rony e o Barreal na frente, quando estava sem a bola. Então, os caras chegavam mais próximo ali do meio campo, o Oliva ou o Rony eram esses primeiros embates que tinham ali para não deixar os caras avançar. E o Cruzeiro teve dificuldade realmente para construir alguma coisa. Pode falar. Uma dúvida para tu me trazer aqui, né? Porque eu tenho pouco conteúdo desse primeiro tempo. O Moisés foi titular, certo? Tu me disse que a linha ofensiva ali, ofensiva não, a primeira linha de marcação, quando o Santos estava sem a bola, era Rony, Oliva e Barreal. O senhor Moisés estava fazendo o quê? No meu entender, tá? Foi namorar, perdeu claro lugar. Que, assim, calma, não é isso. É que, tipo assim, quando a gente tava sem a bola, o time marcava bem as laterais, assim, fechava bem as laterais, deitava bem as linhas e o meio fazia esse papel de subir. Como eu disse, o Oliva, por exemplo, que para mim, mais uma boa partida, é um cara que realmente marca muito bem, briga, teve várias bolas roubadas ali. Bom jogo, nada absurdo, porque o time como um todo não foi lá, essas coisas. Mas, assim, quando o time tava sem a bola, tanto o Gabriel Menino quanto o Moisés, eles abriam bem e fechavam a lateral lá. Às vezes o Moisés subia quando tinha aquela balança, né? Aí o time ia mais, deitava para a direita e ele subia um pouco. Mas, no geral, eles estavam bem abertos. E quem fazia esse primeiro embate, como eu disse, era o Oliva, o Barreal e o Rony ali, que acho que tinham esse pique para voltar, né? Tipo, passou dessa primeira fase da marcação, o Cruzeiro, aí eles conseguiam voltar para marcar. O time é bem fechado, tipo assim, de verdade. O Cruzeiro teve algumas oportunidades ali porque o Santos não conseguia criar nada lá na frente, então eles começaram a conseguir ter volume, Furar, né? Entendeu? Mas assim, muito mal também o Cruzeiro, tá? De verdade, assim, muito. Não tinham nada também, mas mais do que o Santos. O Santos tinha menos ainda do que o Cruzeiro, que já não é comum, né? No último jogo contra o Internacional, eles eram os últimos colocados, tinha 0 vitórias no campeonato, enfim, e aí o Santos foi lá e conseguiu perder para o Internacional em casa. E hoje também foi salvo pelo Brasão, mas uns 3 lances ali, acho, tranquilamente o Brasão salvou a gente. E o Santos mal assustou o Cruzeiro lá, né? E aí a gente pode partir para o segundo tempo aí, porque o primeiro tempo realmente para mim foi um reflexo do segundo tempo. Foi um primeiro tempo fraco, sabe? O segundo tempo um pouco mais agitado. Tá, assim, pô, eu acho que o Cruzeiro, vou te falar, acho que o Cruzeiro briga lá em cima no campeonato, tá? Ele tem time pra isso, começa muito mal o campeonato, mas é um time muito melhor que o Inter, né? Então, assim, o adversário que hoje é o último colocado, sim, tanto é que a torcida do Cruzeiro protestou com força lá no final do jogo no Mineirão, né? A torcida encheu praticamente, encheu não, mas um excelente público, né? E eles têm que estar lá em cima, pô. Com o elenco que eles têm, trouxeram o Gerson 40 fucking milhões de euros, mó nota. Então, acho que não é um resultado ruim. Eu, pô, sendo totalmente pragmático aqui, com um cara frio, zero coração aqui, tá? Acho que o Santos de Cuca foi para se defender, igual tu falou, né? A proposta principal, defesa. A gente vai cuidar da defesa, a gente não vai tomar gol, e caso dê para explorar o contra-ataque, a gente vai. O primeiro tempo, realmente, peço desculpas novamente, 2 peixanaltinhas, peixanaltecos e peixanaltões, não assisti. Então não posso falar, mas o segundo tempo que eu assisti, acho que o Santos conseguiu dar algumas escapadas com pouca força, porque é o Santos, né? A gente espera pouco desse time. Mas em questão defensiva, a gente não sofreu muito. Quando sofreu, realmente ali o Brasão é uma muralha, a gente tem um goleiraço. E aí, no final das contas, é um ponto que eu acho que, porra, é para comemorar, já que o Santos é nanico hoje em dia, por causa dos seus dirigentes. A gente vai se apequenando, então a gente vai aceitando esse resultado. É um resultado bom para mim, eu como torcedor, me envolvo nessa pequenez, eu me torno um pequeno torcedor,
porque é isso que as gestões fazem, é isso que o Marcelo Teixeira faz, onerando o clube, tratando o clube como um clube de várzea, não tem profissionalismo nenhum. Então, assim, reflete no campo, né? Mas sobre o jogo em si, poderíamos ter ganho no final das contas se não fosse, assim, foi o quê? 3 centímetros, 2 centímetros ali, foi impedimento, foi quase, né? Por um tris que o Barreal não estava impedido, e, pô, ia ser um belo gol, né? Um contra-ataque rápido ali, uma virada de jogo muito boa. Foi o Rony, né, que virou o jogo ali, né? Se eu não me engano, que ele nunca acerta essa virada de jogo. Assim, de verdade, eu acho que foi a primeira jogada que realmente o Santos trabalhou ali, conseguiu sair, que não foi exatamente uma super jogada, né? Mas foi uma troca de passes ali na lateral direita ali, que conseguiu avançar, acho que foi o Tassiano que toca pro Rony bem ali, vê bem o Barreal. Uma pena, realmente, cara. Eu achei que não estava impedido, tá? Mesmo quando eu tava traçando as linhas ali, para mim eu tava também. tipo assim, mano, parecia que. Mas é foda, né? Um joelhinho um pouquinho mais à frente ali, muito triste, muito triste. Sim. Cara, é foda, de verdade. Sobre o que você falou de um pontinho bem-vindo, né? Vamos dizer assim. Acho que se fosse uma situação de que o Santos não tá tão mal, não joga tão mal, desempenha um pouco melhor, realmente eu veria tranquilamente, pô. Cruzeiro, um time bom, no ano passado ficou em terceiro lugar no campeonato, né? Por aí. Seria, óbvio, um empate tranquilo, pô, de boa, fora de casa, né? Aí a gente vai jogar contra eles em casa, mais à frente no campeonato, então assim. Só que a gente, porra, em casa a gente não ganha, uma dificuldade absurda para construir jogada, para finalizar, né? Assim, vou trazer aqui os números, tá? O Santos teve 5 chutes no total, um só no gol, mano. Vou te falar, chute mas no é por gol, isso que é foda. bom o resultado, pô, porque é uma piada, é tão ruim, um ponto é bom, pô, esse time aí não é isso que pode dar pra gente, irmão, não tem jeito. Agora, vamos torcer foda. pro Cuca fazer o Cuca Ball existir, né, e aí, a partir dos 12 dias sem jogo, ver se o Neymar vai ter que ter mais um controle de carga, porque o Neymar, ele tem um corpo de um idoso de 88 anos, ele não pode jogar, é impressionante. E quando tá em campo também, ele ajuda tão pouco que a gente não sente nem falta. É o mais triste, no final das contas, eu acho que é isso. Mano, não sentimos falta do Neymar, cara. Eu, sinceramente, viu? É duro, tá? Eu vou te falar, às vezes eu tenho vontade de falar de jogador, mais de jogadores, tá? Porque o Cuca acabou de chegar, não tem muito o que falar. Pô, se defendeu ali, ajustou, acho que beleza, deve ter mexido com o brio dos jogadores, porque ele é muito bom nessa questão de lidar com grupo, né, com pessoas, gestão de pessoas, mas, porra, eu acho que, caralho, mano, tem certos jogadores que me pegam, assim, de um jeito que eu não consigo, tá ligado? Pô, o João Schmidt, ele não entrou ruim, só que eu já tô, assim, de saco cheio de uma maneira que a minha predisposição de criticar ele é gigante, às vezes ele não tem nem culpa, mas ele tem culpa pelo passado dele. Saturado de João Schmidt no time, pô. Não dá mais, não dá mais. Saturado, mas isso é culpa, porra, da gestão, né, que não tem esse tato de entender finais de ciclo, né, não tem, pô. O Lucas Braga demorou uma eternidade para sair do Santos. O Santos recebeu propostas, não vendeu, e aí quando não dava mais, aí vendeu por um valor abaixo, bem abaixo do que foi a proposta recebida em momentos oportunos, que era para ter se desfazido do jogador. Então, assim, para mim, não sabe ler, sabe? Não tenho a leitura de, pô, acabou o ciclo desse jogador. Não dá mais, gente. E é ruim pro jogador, pô. Pro João Schmidt, que pode ser feliz em outro clube, que eu acho que tem as suas valências, mas não, assim, tá saturado de um jeito que até eu tentando ser frio, eu fico puto, pô. Assim, ele não. A gente tá falando dele num jogo que ele não jogou mal. Ele jogou há poucos minutos, claro, 10 minutos, mas. Não fez, mas ele, tipo assim, não é que ele entrou, porra, acabou com o jogo. Não, ele entrou, fez até uma virada de jogo muito boa no final do jogo agora, pô. Então, assim, a gente, como torcedor, mano, a gente tá de saco cheio, irmão. Tipo assim, porra, a gente não aguenta mais. Ser santista é sobreviver, a gente não consegue ter alegria, a gente não desfruta. É 6-0 que a gente comemorou esse ano contra o Velo Clube. Porra, é inacreditável. É o Neymar voltando, a nossa maior estrela, pô, o nosso maior ídolo nos últimos tempos, e sendo um fiasco a volta do Neymar, gente. É muito triste. O Santos paga uma fortuna por ele todo mês, ele mal joga. Não dá pra normalizar isso, cara. Focado em seleção, que ok, se ele tivesse focado na seleção, jogando bola, porra. Mas assim, não dá, controle de carga insano, não joga nunca, demorou pra voltar da cirurgia lá, pra voltar 100%. Porra,
Aí quando jogou, foram partidas que ele joga até o limite, ele só sai quando ele quer. Porra, então tem que fazer direito esse controle de carga, fazer um controle de carga com ele jogando. Que ele é um jogador importante pro time, não é? Que ele é piroca. Então ele tem que jogar. Cara, de verdade, assim, falando só para repassar aqui, então, o Cuca. Eu acho que não dá para julgar ele nem nada realmente. Eu acho que ele demorou para substituir um pouco. Ele troca o Tassiano, entra ali. É quando começa o segundo tempo? Não, quando começa. Tassiano entra no lugar do Moisés. Isso. Aí depois demora um pouco mais para substituir, para entrar o Rincon. Aí até que depois de um tempo entra mais pro final da partida realmente entre o Schmidt e o Roleiser. Eu acho que o Roleiser ele poderia ter entrado muito antes. Pra gente, porra, ter alguém para municiar o Tassiano e o Rony em velocidade. O time tá defendendo, legal. Se posta defensivamente, acha o Roleiser para achar os dois em velocidade na frente. Mas demora, né? Demora bastante. Para falar de jogador, vou falar aqui só de 3 destaques positivos para mim, que realmente é o Brazão, salva a gente mais uma vez, foi até o jogador da partida aí, realmente foi o melhor. Oliva, para mim, realmente bom, tá? Muito bom mesmo. Muito bom, agrega, excelente contratação. Sim, é rápido, marca bem, tem alguma noção para sair jogando ali, tocar a bola. Ele falou que ele erra com isso, né? Ele pode pecar nisso aí. Até então, para mim, tranquilo. E aí eu fico entre, sei lá, o Lucas Veríssimo, que para mim foi bem tranquilo defensivamente ali, não deu susto. Foi outro bem nível, irmão, outro nível de jogador. Como ele é forte, como ele é rápido, como ele é preciso nos botes. Teve um lance no final do jogo ali, uns 30 e tantos minutos, 39, 40. Cara, o atacante do Cruzeiro dá um piquezinho e a bola dá uma escapada. Ele tem uma leitura de já dar o bote, mas ele dá o bote com uma finese, com uma... Sim. Cara, assim, pô, ele tem tudo pra crescer, né, melhorar mais ainda. E, puta, acho que é um oásis, né? É um alívio ali, né, na zaga, de repente, para ajustar aquele sistema defensivo. Mas eu tô contigo. Quem tu ia falar? O terceiro é o Veríssimo. Eu tô até então contigo, tá? Brazão, eu tava dividido Oliva, entre o Veríssimo e o... Gustavinho. Eu gostei do Gustavinho. Isso, o Gustavinho. Para mim, ele foi bem Gostei. tranquilo, preenchendo Gostei. bem os espaços ali, marcando, sem dar espaço para os caras ficar recebendo e pensando o que vai fazer. Eu achei um bom jogo também dele. E para mim, esses são os destaques da partida aí, tá ligado? Nessa sequência, inclusive, tá ligado? Brazão, Oliva e o Veríssimo e o Gustavinho empatados. Tô contigo. Eu só queria falar eu falei do João Schmidt, mas eu queria falar do Gabriel Menino. Pô, o Gabriel Menino, se ele fez um primeiro tempo excelente, eu não sei dizer, eu não vi, mas o que eu vi, eu não gosto, tá? Pra mim, ele é muito indisciplinado, ele não tá focado no jogo, parece que ele não dá o máximo dele, ele não tá sempre 100% atento, parece que ele é moroso, lento, vagaroso. Eu não gosto do Gabriel Menino, tá? Não gosto. Pra mim, ele não joga no Santos, pra mim ele é a última opção. E ele joga de ponta direita, parece, lá colado com as linhas. Eu não entendo isso. Olha, assim, não, aí eu já vou ficar louco aqui. Não quero. Hoje é sobriedade. Um ponto conquistado, família. Vamos lá, mais um pontinho. Boa, peixe. É isso aí, gente. Assim, fato é que assim, a gente não tem... É um campeonato que a gente não começa bem. Mas a gente também não é time das derrotas. A gente tem o quê? Quantas derrotas até agora? 4. O time das não vitórias, né? A gente não o problema é que a gente não ganha, né? Não ganha. Se a gente ganhasse 4 em casa, derrotas, beleza, assim? né? Realmente, 4 derrotas. Eu achei que tinha menos derrota. Até que é o time da derrota, hein? Tem mais derrota do que empate até. Eu achei que tinha mais empate. Tamo fudido, ó. Muda total. É foda, mano. É foda. Informação assim, de verdade, que tu trouxe acabou comigo. Eu achei que eu ia ver menos derrotas. É foda. Achei que tinha mais empate. Eu pensei que era o seguinte, por algum motivo eu pensei que era 2 derrotas, 6 empates e 1 vitória. Um negócio assim, tá ligado? Mas aí nós ia ter 9 pontos. A gente tá com 7. Começa aí. A matemática ela é cruel. Mas é cruel. É fato. Então, pra finalizar aqui, tá? Minhas considerações finais aí. É isso, um jogo abaixo mais uma vez, o time não tem dificuldade para assustar o time adversário, não consegue construir jogada, não consegue atacar bem, finalizar legal. E a próxima partida, que é contra o Remo, que vai demorar um pouquinho, no começo do mês que vem, né? Dia 2, é uma quinta-feira. Remo, que tá na Vila Belmiro, isso. Remo, que tá em 19º, ganhou de 4 a 1. Com 6 pontos, ganhou de 4 a 1, primeira vitória deles do Bahia, que tá lá em cima. Milhares de anos, sim. Então eles vêm com um ânimo aí renovado, né, contra a gente, mas é um time que também toma bastante gol, assim como o Santos, tem 10 gols, não, desculpa,
15 gols até o momento eles tomaram. E vamos ver, né? O ataque deles também. O Cuca vai ter tempo, né, para trabalhar. Vamos ver. Vamos ver aí o Cuquinha se vai ajeitar esse time aí, dar uma azeitada no time pra gente ganhar 1-0, 6-0, a gente já tá feliz aqui. A gente não espera muito desse time, não. O torcedor do Santos hoje a gente é humilde. A gente é humilde, tá? Não tem como Vamos não ser, né? respeitar o Remo. Toda vez que a gente falou que acabou, como é que a gente tinha falado aqui quando o Neymar veio? Eu esqueci agora, mano. Mas, assim, acabou a competitividade, né? Entreguem as taças. Não era isso, mano. É que a gente tinha voltado a 6-9. Acabou, a soberba voltou. Isso. A soberba... A real é que a gente não soberba. consegue, não tem como, não dá. Sempre vem um choque de realidade, então não tem soberba mesmo. O que importa é ganhar. E, cara, por favor, né, ganhar do Remo aí, porque tá foda. E não tem mais o que dizer, não, cara. É triste mesmo, é triste. E eu espero que o time tome algum rumo aí melhor, porque tá se desenhando um ano ruim aí pra gente. Beleza? Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar aquele sininho, dar uma atenção nos outros vídeos aí nossos que também tem conteúdo legal para vocês assistirem, tá? Conteúdo de qualidade. E é isso, tá bom? Um beijo a todos. Família. Vou nessa. Posso finalizar? Tchau, tchau. Pode. Falou.